O caso Vitão, zagueiro do Internacional, que, ao que tudo indica, está fazendo aí uma pressão para o Inter liberá-lo para o Flamengo, diz muito sobre a diferença já do Flamengo para os demais clubes brasileiros em termos de exposição, de projeção. E esse abismo, essa diferença está ficando cada vez mais acentuada, né? O próprio Rafael Sobis, que hoje tem aí os programas de YouTube, participa, podcast, disse isso, que estar no Flamengo hoje é uma visibilidade até maior do que boa parte dos grandes clubes europeus. Eu não sei o que ele quis dizer, quais clubes ele colocou nessa prateleira de grandes clubes europeus. Não indo para esse lado, a gente pode fazer um vídeo a respeito, mas em relação aos clubes brasileiros, é fato que o Flamengo hoje já é uma projeção bem maior, uma projeção bem mais impactante. Os jogadores já estão entendendo isso, reagindo a isso, e o Flamengo ele começa a se colocar no nível de concorrência, de competitividade, quando o assunto é projeção, imagem, uma competição já meio que desleal em relação aos demais clubes brasileiros. A força da marca Flamengo em termos de projetar um jogador para a seleção, até para o mercado de primeira linha do futebol europeu, já é algo que é uma posição meio que unânime do mercado, dos agentes, né, empresários, jogadores. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição no canal. Agora, ao se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho, até para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever é aquele famoso like, ou melhor, o famoso joinha. Like é aquele famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Se você gostou ou não gostou de algo que você viu que foi abordado aqui no canal, ou não gostou do conteúdo, ou gostou, né? Não tem problema, o importante é interagir. Portanto, comente através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do futebol do final de semana. Compartilhe. E claro, mais uma ajuda eu te peço. Comente aqui sobre o áudio do vídeo se está ok. Você se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, o famoso joinha, comentando, compartilhando e dando feedback, vai estar ajudando em muito o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, está tendo toda uma celeuma aí em relação ao Vitão, zagueiro do Internacional, destaque, né, considerado um dos melhores zagueiros do Brasil, nessa idade, né, parecendo como um grande destaque. E aí o Flamengo abriu negociações, mas antes disso o Flamengo foi lá no jogador e está persuadindo através de valores, contrato, tudo mais. Mas uma coisa não pode passar despercebido. A declaração aí de agentes, de pessoas do meio, dizendo que o Vitão está sendo muito influenciado e muito está tendenciando, está querendo ir para o Flamengo, muito em função da exposição que ele teria no Flamengo, jogando no Flamengo, ainda que reserva. Olha só. Ele acredita que ainda que reserva, mas tendo a oportunidade de jogar, de entrar de forma regular, ele poderia estar muito próximo da seleção e de um primeiro nível, de uma primeira linha de futebol, do futebol europeu, né? E, ou seja, ele aceleraria e muito a sua carreira. Poxa, mas a gente olha assim, mas o Internacional não é qualquer clube. Venhamos e convenhamos, né? O Internacional é campeão mundial, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, né? É um clube historicamente, culturalmente, uma força do nosso futebol. Como assim? Tá no Flamengo, tá muito mais próximo da seleção ou da primeira linha do futebol europeu, né? Porque o Flamengo ele já não vende mais para a segunda linha do futebol europeu, a não ser que ele tenha interesse de se desfazer do jogador. Mas, via de regra, estamos falando do Flamengo, ele vendeu o Vinícius Júnior para o Real Madrid. Quando ele tem interesse no jogador, ele vende para clubes da primeiríssima prateleira.
E aí começa o ponto. O Internacional, ele já vende para a terceira prateleira do futebol europeu. Mas o ponto é que não é só Internacional. O que eu quero chamar a atenção é que já existe um desnível entre o Flamengo e os demais clubes e os demais clubes brasileiros, né? E esse desnível, ele significa muito o que acontece. Os clubes brasileiros, os jogadores, os empresários, eles já veem antes de chegar na Europa, no primeiro nível, eles já enxergam que o Flamengo está entre eles, né? Por quê? Porque o Flamengo representa um termo aqui que eu estou querendo deixar em português, um upgrade, que seria um termo em inglês, que é uma valorização, um crescimento na carreira, né? Então você ir para o Flamengo é um caminho para você chegar num super clube europeu. Agora, isso não acontecia antes. Antes, Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, eles estavam ali na mesma prateleira e esses clubes não perdiam seus grandes jogadores entre eles. Claro, houve um período ali na década de 90, onde os clubes, principalmente de São Paulo, estavam bastante fortes do ponto de vista financeiro, com patrocínios externos, Parmalat, Banco Excel no Corinthians, Parmalat no Palmeiras, e esse movimento acontecia. Mas depois disso, isso não era mais comum. O que acontecia? O Internacional vendia para o mercado europeu, Palmeiras vendia para o mercado europeu, Corinthians também. Hoje em dia, antes de ir para o mercado europeu, existe o Flamengo. Ele está se colocando nessa condição. Está se colocando não, já se colocou, ele está se consolidando. Ele é um clube do ponto de vista de fator financeiro, mas também fator de valorização de ativos, muito mais imponente do que os seus concorrentes no Brasil. Quando eu falo valorização de ativos, é o que o empresário do Vitão está pensando. Poxa, eu vou colocar no Flamengo, só o fato de ele pisar no Flamengo, ele já ganha aí uma valorização muito grande, né? O seu valor de mercado ali pelo transfer market, que é um organismo ali, uma empresa virtual que meio que precifica os jogadores, né? Que o mercado do futebol usa em consideração, leva em consideração. Então, só o fato de pisar no Flamengo já altera o valor de mercado desses jogadores. É mais ou menos como se quando você vende para a segunda prateleira da Europa, o fato do cara estar na Europa já muda de valor. E a mesma coisa, o fato de estar no Flamengo já muda o valor, o patamar do jogador. E sabe o que é mais interessante? Isso está sendo construído por quem está no meio, pelos empresários principalmente, que já estão visualizando esse movimento e já estão entendendo dessa maneira, né? Então os caras não pensam necessariamente em vender para fora, mas eles sabem que tem aí um grande clube brasileiro que ele meio que já rivaliza com os grandes clubes europeus. E olha que engraçado, essa frase que o Flamengo hoje é uma vitrine mais importante que os clubes europeus, não foi dita somente por mim aqui nesse vídeo, embora seja uma opinião minha também, embasada em alguns fatores que eu já até mencionei nesse vídeo e em outros, mas isso foi retratado por uma entrevista do Daniel Sobis, quando ele fala, Rafael Sobis, desculpa, ex-jogador do Internacional do Fluminense, eu acho que numa entrevista, num podcast, que ele disse que é muito difícil o Inter segurar o Vitão, porque o jogador novo, ele quer dar sempre um avanço na sua carreira. E hoje, os jogadores já veem o Flamengo dessa maneira. Poxa, eu estou me transferindo para o time mais importante do Brasil. Não é só uma questão de valor, de quanto vai receber. Talvez o Inter, embora esteja passando por muitas dificuldades financeiras, mas talvez consiga cobrir o valor que o Flamengo vai pagar, ou se aproximar disso. Acho que não é esse o ponto, né? O que ele não consegue competir é com a vitrine que o Flamengo representa em relação ao mercado do futebol. E o que ele não consegue competir é como o mercado, principalmente o mercado estrangeiro, o mercado europeu, enxerga o Flamengo como se tivesse um selo de validade ali. Poxa, o Flamengo, o cara vai ter uma condição de temperatura e pressão muito diferente de qualquer outro clube. E isso, gente, não é só em relação ao Inter, não, tá? Isso é em relação a qualquer clube brasileiro. Talvez o Palmeiras,
pelas últimas conquistas, né? Por estar sempre ali como protagonista e também pela sua fortaleza do ponto de vista financeiro, talvez. O Corinthians poderia estar aí, mas pela bagunça que é a gestão administrativa, não está. E ainda o Palmeiras não tem, de verdade, não tem ainda, ou não vai ter, eu imagino, a projeção, o impacto, a cobertura, a exposição que tem o Flamengo. E esses fatores também agregam na valorização de um ativo. Um jogador nada mais é, do ponto de vista do negócio, no futebol, do que um ativo. E esse ativo, quando ele está numa vitrine mais importante, uma vitrine que tem mais visita, e o Flamengo é tudo isso, todo dia sendo falado, todo passo é conhecido, é uma pressão muito absurda. Os times europeus observam isso. Poxa, jogar no Flamengo é o Big Brother, todo dia vai se falar. Se o cara for bem, vai ser muito falado, se o cara for mal também. Então isso torna o Flamengo muito diferente de qualquer outro clube brasileiro, inclusive diferente do que é o Palmeiras. Eu acho que em termos de pressão, de exposição, o Corinthians poderia ali estar na mesma discussão, vamos dizer assim, mas não está, como eu já falei, porque por todas essas questões que estão acontecendo na gestão política do clube, administrativa, enfim, é uma bagunça, né? Então o Flamengo ele se isola e ele é a grande referência no mercado publicitário. Já fiz vários vídeos a respeito, que acompanha o canal, mas também é a grande referência dos empresários que buscam sempre valorizar seus ativos para conseguir melhores acordos, melhores contratos, melhores negócios. E obviamente eles enxergam no Flamengo essa oportunidade. E aí está acontecendo com o Vitão agora do Inter, mas pode acontecer com qualquer outro jogador que o Flamengo tenha interesse em negociar, em levar. Ele vai ter sempre essa vantagem de, além da questão financeira, tem a questão de ele ser uma vitrine muito mais impactante para um empresário que quer valorizar seu ativo e depois ganhar na frente. Isso aí dificilmente o Inter ou qualquer clube brasileiro vai ter condições de competir com o Flamengo. Muito parecido acontece na Alemanha, na Bundesliga, com o Bayern de Munique, né? Que antes dos clubes médios na Alemanha venderem para fora da Alemanha, normalmente os grandes jogadores passam pelo Bayern de Munique, que representa ali um upgrade de valorização, de status, vamos dizer assim, de monetização do ativo jogador em relação ao mercado, né? Quando chega no Bayern de Munique dá um avanço, muda de patamar, parafraseando o Bruno Henrique. E esse movimento a gente começa a observar, não tão forte como é na Alemanha, mas de observar. E o fato do Vitão, zagueiro do Internacional, um grande clube histórico brasileiro, de forma muito clara e acentuada, preferirem para o Flamengo, porque o Flamengo vai ter uma capacidade de exposição muito maior de colocá-lo na seleção, como está sendo dito no Sul. Isso já diz muito, muito mesmo. E certamente essa situação, essa dinâmica já está sendo consolidada. O Vitão ou qualquer outro jogador. O Flamengo ele é a referência em termos de vitrine, de exposição, e como o próprio Rafael Sobis falou, já tem muito mais visibilidade que grandes clubes europeus, porque o Flamengo já é muito forte nesse sentido, como exposição, como marca, então mais ainda. E contra isso, é muito difícil um clube brasileiro aqui competir. Hoje é muito mais negócio para o empresário deixar um jogador no Flamengo, em termos de exposição, valorização do seu ativo, do que deixar um cara desse, por exemplo, no Olympique de Marseille, na França. Então tudo isso aí contribui para que o Vitão queira vir para o Flamengo e diz muito sobre a força do Flamengo no mercado. E o Flamengo tem uma moeda adicional, que não é só aquela moeda, não é só aquele dinheiro ali monetário, mas é o dinheiro que eu digo, sabe, o valor da marca, o valor da exposição, o valor de estar no Flamengo. Isso às vezes não é mensurável, mas conta e conta muito. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante que se inscreva, ative o sininho, deixe o like, famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.